Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é a Teologia Natural e a Teologia Revelada. É o ponto número 50, que, em poucas palavras, está dentro da primeira parte da profissão de fé, da primeira sessão, Eu creio, nós cremos, no capítulo 2, Deus ao encontro do homem. E o ponto 50 irá nos falar do seguinte tema: pela razão natural, o homem pode conhecer a Deus, com certeza, a partir de suas obras. Mas existe outra ordem em conhecimento que o homem, de modo nenhum, pode atingir por suas próprias forças: a revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus se revela e dá-se ao homem. E falo revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens. E revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Bom, gente boa, em poucas palavras, qual que é a fundamentação desse ponto 50 do Catecismo da Igreja Católica? Se faz uma afirmação essencial para a teologia cristã, ou seja, o homem pode conhecer a Deus através da razão natural, observando as suas obras, as obras da criação, mas existe um conhecimento que vai além das capacidades humanas, ou seja, a revelação divina. E esse ponto, ele se une em duas dimensões fundamentais da teologia cristã, que é a teologia natural e a teologia revelada. O conhecimento, então, esse primeiro ponto, o conhecimento de Deus pela razão, o fundamento da ideia de que o ser humano pode conhecer a Deus pela razão, ele é fixado, ele é firmado, é ancorado em textos bíblicos e na tradição filosófica e teológica da Igreja Católica. Se nós pegarmos o texto de Romanos, capítulo 1, 19 e 20, São Paulo nos ensina que o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as suas perfeições invisíveis, o seu poder eterno, a sua divindade são claramente vistas pela criatura que fez. Então, o texto ele sublinha que existe uma possibilidade de conhecer a Deus observando a criação. E na tradição filosófica, com Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, existe uma argumentação que, com bases aristotélicas, Santo Tomás vai desenvolver as chamadas 5 vias que provam a existência de Deus. Na primeira via, por exemplo, é o argumento do movimento, onde Santo Tomás de Aquino mostra que tudo que se move é movido por algo. Então, a ideia do motor imóvel, do primeiro motor, isso leva necessariamente a uma causa primeira, imutável, que na concepção cristã é Deus. As obras de São Tomás são um exemplo clássico desta teologia naturalis, ou seja, do esforço, da reflexão para provar racionalmente a existência de Deus. Bom, contudo, a própria teologia vai entender que também existem limitações, limitações da razão. Por isso, a necessidade da revelação. Então, teologia naturalis nos dá a consciência de que Deus é possível na existência. Agora, para que eu compreenda, para que eu me aprofunde nisso, eu vou precisar da graça, eu vou precisar da revelação. No catecismo, ressalta que existe uma ordem de conhecimento que vai além da capacidade humana de raciocínio. Embora o homem possa conhecer aspectos de Deus pela razão, a plenitude desse mistério é necessário que seja reconhecida pela graça, ou seja, reconhecida pela revelação. A Dei Filius, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano I, estabelece que a revelação é necessária para que o homem possa conhecer com facilidade, firmeza e sem mistura de erro as coisas que em si não são inacessíveis à razão. Santo Agostinho ele trata desse tema numa perspectiva vital sobre a importância da revelação. Nas Confissões, ele reconhece a limitação do intelecto humano e a necessidade desta graça. Graça divina para que o homem
conheça plenamente a verdade de Deus. Ou seja, para Santo Agostinho, o homem foi feito para Deus. Mas devido à queda do pecado, a sua capacidade de conhecer plenamente, ela é obscurecida. Então a revelação ela se torna um dom imprescindível para o conhecimento do mistério divino. O mistério da revelação em Cristo, ele se dá então nessa concepção. A revelação em Jesus Cristo é o cume de toda a concepção, de toda a capacidade de plenamente conhecer essa revelação. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, vai falar muito disso. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas, ultimamente falou-nos por meio do Filho. Em Cristo, ou seja, em Jesus Cristo, a revelação de Deus, ela se dá de forma plena, pois o próprio Deus se encarna e habita entre os homens. João, capítulo 1, versículo 14. O mistério da vontade de Deus, o plano divino da salvação, ele é revelado, manifestado através da vida, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa doutrina, ela é central para a teologia cristã e sustentada pela tradição da Igreja. O Concílio Vaticano II, o Magistério da Igreja, através da Constituição Dei Verbum, ela também reforça que a revelação divina não é apenas um conjunto de verdades a serem cridas, são críveis. Não. É uma autocomunicação que Deus faz ao homem. Ou seja, é de Deus que se dá como dom de si mesmo, para que o homem compreenda. No capítulo, no ponto número 2 da Dei Verbum, no parágrafo 2 da Dei Verbum, nós vamos entender isso quando ela fala: Deus invisível no seu imenso amor fala aos homens como amigos e convive com eles, a fim de convidá-los à comunhão com ele e nele e nela os receber. Então, nessa comunhão que Deus se dá, Deus também nos recebe. E aí nós vamos para um ponto que é muito importante dentro dessa lógica. Qual que é o papel do Espírito Santo? O Cristo é aquele que se dá plenamente, ele dá a conhecer o Pai. E o Espírito Santo, então, é parte essencial desse desígnio. O Espírito Santo é aquele que nos guiará verdadeiramente à verdade completa. É o agente que, através da qual a revelação é compreendida, vivida no coração da igreja. Santo Irineu, um dos primeiros teólogos da igreja, ele sublinha a importância do Espírito na compreensão das verdades reveladas, afirmando que o Espírito Santo é o meio pelo qual se dá a revelação, a iluminação, a salvação do homem, na obra Contra Heresias. Bom, em suma, assim, fechando esse ponto aqui, o item 50 do Catecismo da Igreja Católica, então ele tem essa função, nos mostrar que existe uma integralidade e uma capacidade limitada no homem de conhecer apenas pela razão, e se faz então necessária a grandeza da revelação. A razão compreende, mas a revelação nos faz ter a experiência, nos faz ter a certeza. E isso se culmina em Jesus Cristo, na ação de Jesus Cristo, e continua na igreja através do Espírito Santo. E este conhecimento é dado por pura iniciativa divina, demonstrando que Deus se manifesta em amor, com amor, e se revela ao homem, não apenas dizendo eu estou aqui, mas eu estou contigo, eu caminho contigo. Então, queridos catequistas, este é um ponto, o ponto 50 é um ponto para começar aquela conversa, começar aquele diálogo com os catequizandos, para que eles compreendam que é um esforço da razão e da espiritualidade. Então, o teólogo, aquele que busca, o teófilo, aquele que busca conhecer Deus, não pode fazer isso apenas de maneira diletante, usando das suas pesquisas científicas, teológicas, filosóficas, não. Ele precisa se abrir à graça. Por isso que todo o período catequético, ele é mistagógico também. É um período de experiências de Deus, de encontros com Deus. E estes momentos devem ser, digamos assim, planificados
com uma reflexão posterior. O que eu experimentei deste momento de oração, deste momento de estudo, deste momento de partilha, deste momento de ação caritativa dentro da igreja? Porque todos esses momentos, eles não somente nos abrem, mas eles nos revelam a presença de Deus entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Então essa experiência é uma experiência muito importante. Então, que a partir da luz do ponto número 50 do Catecismo da Igreja Católica, nós possamos focar de maneira plena nessas realidades que transcendem ao racional, mas nos fazem nos comunicar diretamente com a origem, com a fonte, com Deus. Esta foi mais uma catequese ponto a ponto. Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.